Fala aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta com as 10 ações mais procuradas na internet. Eu sou Eduardo Marsbanian e eu vou contar para você tudo o que está acontecendo com elas. Se você quer ver a análise de alguma ação que não aparece aqui entre as 10 mais, não tem problema, eu te convido para participar da nossa live diária de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Lá você pede e eu analiso na hora, então não perca essa oportunidade. E se você está em busca de diversificação de portfólio, quer novas alternativas de investimento para fazer o seu dinheiro render mais de verdade, você precisa conhecer o Monitor Investimentos. Para conhecer é muito simples, basta acessar o endereço aqui monitorinvestimentos.com.br, fazer um cadastro e vir falar com a gente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E não vai esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu volto depois da vinheta. Vamos lá começar com o Ibovespa, o índice encerrou em queda de 1,07%, Brasília mais uma vez contribuindo para a queda. A Câmara dos Deputados adiou novamente a votação da alteração do imposto de renda. Esse é um ponto muito importante porque sem saber o quanto que vai se arrecadar, você não sabe o quanto que você vai poder dispor para pagar a dívida que está numa tendência de alta. Ao mesmo tempo, o governo quer alongar o prazo de pagamento de dívidas judiciais que devem ser pagas no ano que vem. Isso é visto como calote pelo mercado e aí deixa o mercado ainda mais nervoso. Então nós temos, de um lado, indefinição quanto às alíquotas de imposto de renda, o governo tentando alongar prazo de pagamento de dívida e, para complicar, saiu a ata da última reunião do FONC, o Comitê Federal do Mercado Aberto, do Federal Reserve, indicando está muito próximo um ciclo de corte de estímulos à economia, ou seja, é dinheiro que vai sair do mercado. E quando sai dinheiro do mercado, a bolsa sofre e a taxa de juros sobe. Então, olhando aqui para o nosso mercado, Ibovespa não é à toa que está em queda livre, perdeu mais um suporte aqui no 117.500 e com isso pode continuar o movimento de baixa, seguindo em direção a 114.900. Por outro lado, o que pode acontecer ainda, antes de chegar no 114.900? O índice iniciar um movimento de correção, subindo em direção às médias. Mas isso não é sinalização de recuperação, é só correção. Como a inércia é de baixa, ela pode empurrar novamente o índice e o índice voltar para a tendência de baixa no curto prazo. Então, por enquanto, a situação ainda é negativa. E agora vamos para as 10 ações mais procuradas na internet, começando com a 10ª colocada, Melius ON, código CASH3, a Cash 3, que está em tendência de baixa no curto prazo e deixou um fundo aqui no 44,34. Eu até tinha falado aqui de fazer uma operação de reversão à média, comprando próximo do 47,63, com o objetivo na média móvel de 9 períodos, está aqui no 54,47, e stop abaixo de 44,34. Não perdeu ainda o 44,34. Se perder, aí tem que estopar a operação. Operação de reversão à média é aquele negócio, é uma operação que tem uma chance de ser estopada muito grande, mas quando dá um acerto também você ganha bem. Então tem que ser, se você gosta desse tipo de operação, você tem que ser uma pessoa bem resiliente, porque você vai tomar muito stop na cara. Se perder o 44,34, vai encontrar ainda a defesa no 42,08. Abaixo de 42,08, a Melius pode continuar o movimento de baixa e seguir em direção a 36,47. Do lado da alta, ela pode iniciar um movimento de correção e subir em direção às médias. Então, Melius, por enquanto, não perdeu ainda o 44,34, ainda vale a pena manter. Continuando agora com a Caixa Seguridade ON, código CXSE3. Caixa Seguridade segue em tendência de baixa no curto prazo, mas no último pregão encerrou com uma alta de 3,30, ela até seria maior, ela chegou próximo da média móvel de 9 períodos, no 10,30, mas não conseguiu se manter
próxima dela, encerrou no 10,01. Por enquanto, vai encontrar resistências no 10,05 e aqui no 10,31. Eram suportes que foram perdidos e agora atuam como resistências. Passando desses suportes, ainda não entra em tendência de alta, ainda está bem longe. Vai encontrar depois disso ainda a média móvel de 22 períodos aqui no 10,70. Do lado da baixa, acaba deixando um fundo aqui no 9,67. Se perder 9,67, ainda tem defesa no 9,50. Vamos lá agora com a Cogna ON, código COGN3. Vocês lembram, se vocês pegarem o último vídeo, eu tinha falado que se a Cogna fizesse um candle parecido com esse aqui, ó, do último pregão, seria aqui um sinal de reversão do movimento de baixa. E ele acabou fazendo, tá? Eu não previ que ia acontecer isso, tá? Não dá para prever. Aconteceu porque aconteceu. Mas quando acontece isso, quando acontece essa figura toda, você tem um candle longo vermelho, aí você tem um doji, que é esse candle do meio aqui, que ele abre e fecha, faz uma oscilação para cima e para baixo, e abre e fecha no mesmo ponto. E depois um candle de alta, um candle verde, longo também de alta, sinaliza um movimento de reversão. Então, ainda precisa ter uma confirmação no próximo pregão, precisa continuar a subir, mas já é uma esperança, né? Se fizer alguma coisa parecida com isso aqui, ó, já é uma esperança de que a Cogna pode reverter o movimento de baixa. Não significa que vai entrar em tendência de alta, significa simplesmente que está interrompendo o movimento de baixa e iniciando um movimento de alta. Quanto que pode subir? Por enquanto, a primeira resistência está aqui no 3,46. Esse é o primeiro desafio, 3,46. Passou de 3,46, pode subir em direção à média de 22 períodos, no 3,55, e logo depois no 3,60, aqui nesse ponto aqui, ó. Então tem esses são os desafios que a Cogna tem que superar. Do lado da baixa, acabou deixando um fundo aqui no 3,04. Se perder o 3,04, vai encontrar defesa no 2,93. Continuando agora com Magazine Luiza ON, código MGLU3. Magazine Luiza segue em tendência de baixa no curto prazo e continua em direção a 18,23. Eu tinha falado no último vídeo desse movimento aqui, ó, dessa parte aqui. Poderia ser a formação daquela estrela da manhã, né? Aqui tem um doji, só que não é um doji verdadeiro, né? O doji mesmo verdadeiro é aquele que abre e fecha exatamente no mesmo dia. Ele estava aqui meio bem próximo, abri e fechou bem próximo. Até falei, pode ser que de repente seja aí possa fazer no próximo dia o que aconteceu com a Cogna, né? Se tivesse feito isso aqui, ó, tivesse feito isso, ao invés de ter feito essa parte aqui, se tivesse feito isso, esse verde aqui, esse candle verde, aí sim seria uma sinalização de reversão. Mas não fez, então não tem reversão aqui, pode continuar descendo em direção a 18,23. Do lado da alta, agora vai encontrar resistências, onde era suporte aqui no 19,42 e no 19,70. Se passar desses pontos ainda não entra em tendência de alta, então o viés ainda é de baixa aqui. A próxima é a Via ON, código VIA3. A Via continua também em tendência de baixa no curto prazo. Tinha ficado bem esticada, tentou seguir em direção às médias. Vejam bem aqui o que é aquilo que eu falo, né? Tentou seguir em direção às médias, mas a inércia baixista empurrou a ação para baixo, encerrou muito próxima da abertura, praticamente teve uma oscilação grande durante o dia,
mas acabou encerrando bem próximo da abertura. Ainda encerrou com uma alta de 1,42, mas a tendência é de baixa e ainda tem chance de testar novamente o 10,18. Se perder 10,18, vai encontrar ainda defesa no 9,85. Do lado da alta, vai encontrar resistência exatamente aqui no 11,30. O 11,30 era um antigo suporte que foi perdido aqui, ó. Suporte aqui, ó. Esse aqui no 11,30 foi perdido esse suporte e agora ele atua como resistência. Chegou no 11,30, não conseguiu passar e acabou devolvendo. Então, por enquanto, tendência na via é de baixa. Vamos lá então agora para IRB Brasil Resseguros ON, código IRBR3. A IRB segue em tendência de baixa no curto prazo, mas ainda é esticada para baixo, então está distante ainda das médias. A IRB tentou subir em direção às médias, mas a inércia baixista atuou empurrando o papel de volta para o preço de abertura, quase preço de abertura. Então, o que acontece aqui? A gente tem um gap aberto aqui no meio do caminho e o que acontece? A ação ela já vem de tendência de baixa e esse gap pode ser um gap de exaustão. O gap de exaustão ele costuma ocorrer no final de um movimento, seja ele de baixa ou de alta. No caso de baixa, você tem um gap de baixa no final do movimento e os candles seguintes têm que ser gaps eles têm que ser gaps ascendentes, não pode ter baixa. Se tiver baixa, por exemplo, no próximo candle, se ele vier testar o 505, esquece, porque aí pode não ser um gap de exaustão. Tá? Se ele vier testar e perder também o 505, esquece, aí pode ser um gap de medida, né? Um gap que acontece no meio da tendência, enfim. Os candles precisam ser ascendentes e ele precisa fechar esse gap rapidamente. Então, do lado da alta, vai enfrentar resistência aqui no 5,33. Passando do 5,33, aumenta as chances de fechar o gap aqui no 5,46. E aí, fechado o gap, aumenta as chances de continuar subindo em direção a 5,93 e 6,11. Do lado da baixa, muita atenção aqui no 5,05. Se perdido esse ponto, a gente pode fazer aqui uma projeção Fibonacci para ver possíveis objetivos que a ação pode ter no meio do caminho. Então, ela vai encontrar objetivo no 4,99 e no 4,77. Esses são os pontos para ficar de olho. Continuando agora com a Vale ON, código Vale3. A Vale, depois que perdeu o suporte aqui no 107,98, ganhou força para baixo e já está a caminho do próximo suporte no 102,82. Se perder esse suporte no 102,82, vai encontrar a próxima defesa no 100,24. Por outro lado, como ela já está próxima de suporte e um pouco distante da média, aumenta as chances de iniciar um movimento de correção, ou seja, do preço subir em direção às médias, mas tomando cuidado porque a inércia é baixista, então pode empurrar novamente a ação para baixo e a ação voltar a testar o suporte no 102,82. Então, por enquanto, a visão é negativa para a Vale, mas está próxima aqui do suporte. Para quem gosta de operação de reversão à média, mais uma vez, a operação de reversão à média é uma operação com alta chance de você ser estopado. Então, quem faz operação de reversão à média tem que ser resiliente, porque a chance de ser estopado é grande. Nesse caso, será que valeria a pena se a gente comprar próximo do 102,82? Dá mais ou menos 4,72%. E aí você deixa um stop com um potencial de perda de mais ou menos 2%. É uma relação risco-retorno vantajosa aí, mas eu pessoalmente gosto de olhar papéis que tenham potencial de ganho maior do que 4%, até porque a chance de você ser estopado é bem grande aqui. Mas para quem faz operação de reversão à média, fica aí uma sugestão. E agora, em terceiro lugar, entre as 10 ações mais procuradas na internet,
Banco do Brasil ON, código BBAS3. O Banco do Brasil continua na tendência de baixa no curto prazo, chegou a tocar a média móvel de 9 períodos, mas não conseguiu se manter próximo dela e pode voltar a testar o suporte que deixou aqui no 28,99. Perdendo 28,99, próxima parada pode ser aqui no 28,37. Do lado da alta, vai encontrar a primeira resistência exatamente na média móvel de 9 períodos. Depois disso, pode subir em direção a 30,94, mas ainda assim não entra em tendência de alta no curto prazo. Por enquanto, a inércia é baixista, então sem pontos de compra ainda. E agora, em segundo lugar, entre as 10 ações mais procuradas na internet, a Petrobras PN, código PETR4. Petrobras entrou em uma zona de indefinição, mas ainda com viés de alta, ou seja, ainda tem chance de enfrentar as resistências em 27,95 e 28,20. Do lado da baixa, acabou deixando um novo fundo aqui no 26,45. Então nós temos aqui uma região de suportes entre 26,45 e 26,35. Se perder esse último, ainda não sai da tendência de alta. Agora, muita atenção, se perder o 26,04, aumenta as chances de entrar em tendência de baixa e de fechar o gap aberto no 25,27. E agora, em primeiro lugar, entre as 10 ações mais procuradas na internet, a Oi ON, código OIBR3. A Oi segue em tendência de baixa no curto prazo e acabou deixando no último pregão um fundo aqui no 0,95, muito próximo da próxima defesa no 0,93. Como a tendência é de baixa, ainda tem chances de enfrentar o suporte no 0,95 e, se perdido, tem a defesa no 0,93 e logo depois suporte no 0,86. Do lado da alta, vai encontrar resistência no 1,08 e depois no 1,13. Passando dessas duas, ainda não entra em tendência de alta. Por enquanto, o viés é de baixa, é 100 pontos de compra. É isso aí, pessoal. Se você quer ver a análise de alguma ação que não apareceu aqui entre as 10 ações mais procuradas na internet, eu te convido para participar da nossa live diária de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Lá você pede e eu analiso na hora. Então, não perca essa oportunidade. E se você está de olho em novas alternativas de investimento para fazer o seu dinheiro render mais de verdade, eu te convido para conhecer o Monitor Investimentos. Para conhecer é simples, basta acessar aqui o endereço monitorinvestimentos.com.br, fazer um cadastro e vir falar com a gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu vou ficando por aqui. Desejo a você bons negócios.